O vídeo de hoje é sobre armário de cozinha. Oi, eu sou a Thaisa Tosati, sou psicoarquiteta, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. E eu sei que é sonho de muita gente ter aquela cozinha sempre organizada, prática, funcional e que tem ali sempre tudo à mão, né? Principalmente para facilitar o nosso dia a dia ali das atividades dentro da cozinha. É por isso que hoje eu reuni algumas soluções incríveis para armário de cozinha e que vão funcionar bem se você estiver pensando aí em reformular ou em fazer um armário planejado. E por que isso? Porque o armário planejado vai ser ali bem pensado de acordo com as suas necessidades, com as dimensões da sua cozinha. Então é tudo bem personalizado de acordo ali com a sua rotina. Então pode ser aí que das soluções que eu vou te mostrar, você não vai aplicar todas, mas algumas vão fazer mais sentido. Então é por isso que sempre vai funcionar melhor nesse armário planejado, né? Quando a gente faz ele ali em MDF, planejado de acordo com as nossas necessidades. Reuni algumas soluções que eu gosto bastante de aplicar nos projetos, de acordo com as necessidades aqui dos meus clientes, mas que funcionam super bem para você ter essa cozinha sempre organizada e com tudo sempre à mão ali. Então, sem mais delongas, a primeira solução que eu gosto sempre de fazer nesse armário de cozinha, quando é possível, é o que a gente chama de gaveta interna. E para você que não sabe, essa é uma gaveta que vai estar dentro de uma outra gaveta. É como se fosse uma mini gaveta, uma gaveta menor, que vai estar dentro de um gavetão maior. Qual que é a grande facilidade desse tipo de solução? É que você vai conseguir armazenar mais coisas, então você ganha mais área de armazenamento e você também consegue economizar aí no valor agregado do seu móvel planejado. Por quê? Geralmente, quando você faz ali o armário convencional, né, com todas as gavetas, por exemplo, gaveta de talher, gaveta para tampa, gaveta para pano de prato, por exemplo, você tá fazendo ali vários frontões, né, à frente da gaveta. Então, você acaba gastando um MDF, se for um MDF colorido, né, ou um MDF amadeirado com alguma textura, você vai gastar para todas essas gavetas. Quando a gente faz essa gaveta interna, acaba que como ela vai estar interna, ela não vai precisar desse acabamento, né, do MDF. Você pode fazer essa gaveta interna no MDF branco, por exemplo, né, que é um MDF mais em conta, falando em valores. E a outra coisa é que você não precisa ter ali um puxador. Então, se você faz ali um puxador externo, né, que não tá ali feito na própria marcenaria, se você trabalha com ele externo, na gaveta interna você não precisa ter esse puxador à vista, você pode trabalhar com outro sistema. E geralmente isso pode fazer com que o valor agregado do seu móvel fique um pouco mais em conta. Eu disse geralmente porque, dependendo dos tipos de soluções que você usar, não vai ficar tão em conta assim, mas geralmente tende a ficar realmente mais em conta. E aí, a grande versatilidade, a grande vantagem dessa gaveta interna é que você pode criar ali uma gaveta, as mini gavetas, né? Seja gaveta para talher, gaveta para tampas, né, das panelas. Então, você faz o gavetão maior para colocar as panelas, né? E aí, essa gaveta menor vem ali logo acima, colocando as tampas de cada panela. É possível de ser feito também. Então, ela pode ser usada aí para você guardar realmente essas coisas menores, sabe? Então, pano de prato, todas essas toalhas de mesa que você tem aí, você pode guardar nessas gavetas internas, as tampas, vasilhames menores e até mesmo fazer ele aí com a gaveta de talheres. Fica bom se você fizer isso perto ali do cooktop, por exemplo, né? Porque aí você vai ter tudo sempre à mão, os talheres, as panelas, as tampas, fica bem legal. Uma outra solução que eu gosto de fazer perto ali do cooktop é aquela gaveta para temperos. Eu sempre falo que na hora que você está cozinhando, é sempre bom você ter ali os temperos que você está acostumado a utilizar sempre perto de você, sempre à mão. Então, se você não gosta de colocar ele ali sempre à mostra, né, no frontão da bancada, por exemplo, se não é o seu estilo deixar tudo ali sempre à mostra, até porque geralmente não fica muito prático, né, visto que vai estar muito perto ali do cooktop e tá à vista, então acaba engordurando um pouco mais e vai ali prejudicando o tempo de limpeza, né? Você gasta mais tempo limpando esses vasilhames de temperos.
Então você pode fazer ele numa gaveta que vai estar todo ali guardadinho, então não pega tanta gordura, não pega tanta poeira com facilidade. E aí você pode fazer tanto essa gaveta abaixo ali do cooktop, se for o caso, e fazer ela na horizontal, ou você pode fazer essa gaveta na vertical. Então aqui eu já fiz em um projeto essa gaveta de temperos na vertical, então ela não precisa ser tão larga, ela pode ser mais estreita, então vai ser de acordo aí com os vasilhames que você tem também, por isso que tem que ser bem personalizado, mas você pode fazer ela na vertical mais estreitinha, ocupando um menor espaço aí do seu armário. E aí eu já fiz ela com 2 compartimentos. O compartimento de baixo era para guardar o próprio óleo, né, que a pessoa pode utilizar ali, e na parte de cima, o compartimento de cima, era para guardar justamente os vasilhames menores, cada um etiquetado ali com um tempero diferente que a cliente costumava utilizar. E isso estava bem próximo do cooktop, né? Ou seja, você tá ali cozinhando, só abre a gaveta ali bem perto, já pega o tempero que você precisa, guarda de novo e fecha. Outra solução que eu acho ótima, e pensando principalmente em ergonomia, é você fazer aquele gavetão embaixo da cuba da sua cozinha. Por quê? Eu sempre falo que geralmente, uns anos atrás, era bem visto a gente fazer ali debaixo da cuba os armários com portas, né? E aí você ia colocando ali internamente as prateleiras, ia guardando muitas vezes material de limpeza ou até mesmo mantimentos. E aí tinha uma grande dificuldade, falando em ergonomia, né? De você ficar ali se abaixando o tempo inteiro para procurar o que você precisava pegar. Porque como é porta, você precisava ir até lá no fundo para pegar alguma coisa que você estava precisando ali no momento. Então, quando você faz essa gaveta embaixo da cuba, eu sempre falo que ela é muito mais prática, porque ao invés de você ir lá no fundo buscar, né, ao invés de você se abaixar para ir lá buscar o utensílio que você precisa, você vai estar trazendo esse utensílio para perto de você através da gaveta. Então, você vai abrir a gaveta e vai ter ali os utensílios sempre à mão. É legal também que você, nessa gaveta embaixo da cuba, coloque ali materiais de limpeza que você precisa com mais praticidade, com mais frequência. Então, o próprio sabão ali para lavar as louças, a própria buchinha, né, a palha de aço, então já vai deixando tudo ali sempre à mão. Lembrando que essa gaveta tem que ter ali o formato que a gente chama de formato em U, né? Justamente para ela encaixar onde está o sifão da cuba da cozinha. E aí você consegue movimentar ela sem ter nenhum empecilho. Então faz essa gaveta no formato de U e apesar de parecer que ela não vai caber muita coisa, acaba realmente armazenando bastante utensílios, material de limpeza que você vai precisando ali, tá sempre bem à mão, pertinho da sua cuba, literalmente embaixo dela. Ah, outra coisa que eu gosto de colocar ali bem próximo da onde que vai ficar a cuba, né? É uma gavetinha que a gente faz agora para você colocar seus panos de prato. Eu acho que fica super prático, ao invés de você deixar ali pendurado em alguma parede ali da sua cozinha, já pensa no seu armário esse compartimento para deixar ali o pano de prato. Hoje em dia você já tem aí ferragens que você consegue encontrar em qualquer site pela internet, né? Se você pesquisar, você consegue encontrar esse suporte que vai ser ali em inox e vai ter ali o compartimento para você colocar o seu pano de prato. E aí você me pergunta, mas como que vai fazer para secar, né? Não vai mofar o armário? Então, o ideal é que na hora que o pano de prato você utilizou e tá ali bem molhado mesmo, você deixa essa gaveta aberta. Então, depois que você acabou de lavar a louça, que ninguém vai utilizar ali a cozinha, deixa essa gaveta aberta e coloca o pano de prato ali estendido, né? Para ele realmente secar. E aí você só fecha ela quando o pano de prato estiver mais sequinho mesmo, justamente para não ter esse risco de mofar ali o armário internamente. Mas fica algo super prático ali, bem próximo da sua cuba. Acabou de lavar a louça que você precisava, já puxa, já tira o pano de prato ali. E o legal é que você consegue achar essa ferragem, né? Esse suporte com vários compartimentos. Então você pode adquirir ali o compartimento que vai ter só para um pano de prato, ou para 2, ou até para 3, ficando ainda mais prático, né? De acordo com o uso e com a sua frequência ali da cozinha, você vai dimensionando isso. Lembrando que quanto mais compartimentos para pano de prato, maior vai ser aí a largura, né, desse suporte. E com isso essa gaveta também vai ficando um pouco mais larga. Então precisa prever aí como que é o uso da sua cozinha, quantos panos de prato você costuma utilizar aí, né, todos os dias, para você já prever o suporte que você vai precisar e já fazer a medição correta para ter esse compartimento aí, deixando o seu dia a dia mais prático. Ainda pensando nessas soluções para gavetas,
uma coisa que tem sido amplamente utilizada atualmente e que é queridinha pelos arquitetos, pelo menos é uma solução queridinha para mim, eu admito, é aquela gaveta para você colocar lixeira. Eu sempre falo que quando você não tem ali um auxílio profissional ou não tem um projeto pensando em cada detalhe, é super comum de você esquecer, né? Acabar esquecendo de pensar nesse local de guardar lixeira, de posicionar lixeira, ou de guardar, por exemplo, as vassouras, as pás, esse material de limpeza, esses utensílios de limpeza. E quando a gente está fazendo o projeto, a gente pensa realmente em cada utensílio que você vai precisar ter na sua cozinha. E geralmente, quando a pessoa não pensa nisso, na hora que tá tudo pronto ali, a lixeira acaba ficando em qualquer canto, né, que caiba ela, e isso acaba até mesmo comprometendo o visual da sua cozinha, se você gosta ali de ter aquela cozinha com um visual mais moderno, com um visual mais leve, mais limpo, né? Então você cria essa solução no seu armário planejado, que tem essa gaveta para lixeira, e o que vai deixando também o dia a dia mais prático, né? Então você está cortando ali algum alimento na bancada, já tem esse compartimento, você já deixa aberto ali e vai estar o suporte para lixeira. Geralmente você encontra esse suporte com a lixeira única ou com a lixeira dupla, por exemplo, se você tem o costume de fazer ali, fazer a separação, né, do seu lixo seco, do seu lixo orgânico. Então é uma ótima opção para isso também. E aí você precisa já pensar nas dimensões dessa lixeira, desse suporte, para você dimensionar certinho a largura dessa gaveta. E eu sei que muita gente deve estar pensando, né, que como que guarda assim a lixeira dentro do armário, não dá mau cheiro? Então, o suporte, né, a própria lixeira que você compra, é uma lixeira que vem ali bem vedada. Então, você precisa comprar realmente o modelo de lixeira bem certinho para estar colocando ela embutida aí dentro do armário. Não é qualquer lixeira que você compra aí, que você utilizaria no chão, por exemplo, que vai dar para você colocar dentro do armário, justamente pensando nessa questão do mau cheiro, né? Então, eu vou deixar aqui o link de compra dessas lixeiras e desses itens que eu estou citando aqui nesse vídeo, aqui na descrição, para você conseguir consultar e ver a melhor opção aí no caso da sua cozinha. Mas falando também nessa questão do mau cheiro, eu não sei como é a rotina aí da sua casa, mas pelo menos ao meu ver, sempre foi assim, até mesmo na casa da minha mãe, quando eu morava com ela, era de realmente estar trocando o lixo ali constantemente. Não é uma coisa que você vai deixar ali o lixo 1, 2 dias seguidos sem trocar, porque aí realmente não tem lixeira que suporte, né? Nem ela dentro do armário ou ela fora do armário, o mau cheiro vai vir de qualquer jeito. Então, é um hábito que você precisa ter aí também. Então, se você não tem esse hábito, não tem essa solução aí dentro do armário, justamente para não estar causando maiores transtornos. Ah, uma dica extra que eu queria dar falando aqui em lixeiras é que se você não se adaptar com essa ideia de ter essa lixeira maior na gaveta, você pode até mesmo pensar em colocar a lixeira embutida na bancada. Lembrando que quando ela é embutida na bancada, a área de armazenamento, né, a litragem dessa lixeira é um pouco menor. Quando você tem ela na gaveta, você consegue ter ali uma lixeira de 20 litros, por exemplo, né? Então você consegue ir colocando várias coisas ali, descartando várias coisas. Agora a lixeira de bancada é um pouco menor em relação ao compartimento. Então realmente precisa estar trocando sempre, né? E aí dá para você ter só a lixeira de bancada, ou dá para você ter só a lixeira ali dentro do armário, embutida no armário, ou dá para você ter as duas soluções. Eu sempre falo que se você tiver essa possibilidade, também é possível. Até mesmo porque você consegue aí setorizar melhor esse descarte do lixo, né? Então a da gaveta você pode deixar ali para coisas que são recicláveis, por exemplo, para o lixo seco, e a da bancada mais para o lixo orgânico, né? Então, se você está cortando ali algum alimento, está preparando a refeição, já joga ali na lixeira da bancada, por exemplo. Isso se você não tem aí um triturador, né? Aí na sua pia, que é justamente aquele equipamento que vai estar sendo usado ali para triturar esse lixo orgânico. Mas isso daí é assunto para um outro vídeo. Se você quiser saber mais sobre triturador de alimentos aí para dentro da sua cozinha, deixa aqui nos comentários que a gente pode gravar um vídeo somente sobre isso. Outra solução que eu amo utilizar e que facilita muito o dia a dia da cozinha é a despensa vertical, gente. Essa é uma gaveta que você faz na vertical do seu armário. Geralmente pode ser ali ao lado da sua torre de eletros ou ao lado da geladeira, né? Quando você faz ali aquele compartimento que vai estar ali encapando a geladeira, digamos assim, né? Emoldurando a geladeira, você faz essa despensa vertical que muitas vezes
nem precisa ser tão larga, tá? Quando você faz ela mais estreita, então se você tem aí uma cozinha mais compacta, que você precisa realmente aproveitar cada centímetro, você pode sim fazer essa despensa vertical, e lembrando que ela pode ser estreita. E qualquer 12 centímetros ali, por exemplo, você já consegue guardar muitos enlatados, já consegue ir guardando muito mantimento, sabe? E liberando mais espaço de armazenamento das outras partes de armário. Você pode fazer ela mais larga se você quiser guardar dentro dela coisas e utensílios além dos próprios enlatados. Então dá para você ir fazendo ela mais larga de acordo com as dimensões que você tem disponível. Mas eu sempre falo que essa é uma ótima solução, justamente pensando novamente lá naquela ideia que a gente tinha de gaveta embaixo da cuba, sabe? Ao invés de você estar guardando todos os seus mantimentos ali embaixo, né, na parte inferior, onde você ia precisar muitas vezes ficar ali abaixando para pegar o mantimento que você precisa, você já faz isso na vertical, que fica mais prático, e você vai estar sempre trazendo, né? Você vai estar sempre puxando essa gaveta até você, e ali pegando o mantimento de forma muito mais prática, né, do que o convencional de ter ali portas. Eu sempre falo que você deve estar me vendo aqui falando muito sobre soluções de gavetas, né? Coisas embutidas na gaveta, gaveta interna, gaveta embaixo da cuba. E realmente, quando a gente pensa em gaveta, no cenário ali do armário planejado, é algo que vai estar realmente aumentando o valor agregado desse móvel. Por quê? Quando você faz ali a gaveta, você está precisando ali de uma ferragem que é diferente de uma dobradiça de porta, né? Então ela tem essa ferragem, tem um valor agregado mais alto. Então quanto mais gavetas você fizer no seu armário, mais caro ele também vai ficando. Principalmente porque você precisa investir numa ferragem que seja de bastante qualidade, pensando nas gavetas. Porque senão o seu móvel não vai ter durabilidade nenhuma. Então, se você tiver disponível e puder fazer esse investimento, vale a pena você ir utilizando todas essas soluções ou as que fizerem mais sentido para você, mas sempre lembrando que na hora que você recebeu o orçamento ali da marcenaria, não dá para assustar assim demais, porque realmente fica um móvel um pouco mais caro, porque são bastante gavetas. Eu falo que as gavetas são, sim, muito mais práticas do que as portas, mas tem essa desvantagem, né, se você não tiver muito para investir, de agregar um alto valor aí no valor do móvel final. Gente, essas e outras soluções eu falo de forma bem detalhada nas minhas redes sociais. Então, se você ainda não me segue por lá, já vai lá, me segue, é a arquiteta Thaisa Tosatti. Por lá eu consigo te dar dicas diárias de arquitetura e decoração aí para sua casa. Vai lá, me dá um oi, me conta o que você está achando do canal. Se você tiver dúvidas também sobre o armário de cozinha ou sobre outras soluções para a cozinha, deixa aqui nos comentários e coloca a hashtag #TaResponde, porque esse é o nosso novo quadro aqui do canal, onde eu vou responder as principais dúvidas que surgirem de vocês em relação à casa de vocês. Então coloca essa hashtag do jeitinho que eu tô deixando aqui, tá? Com TH, porque assim fica mais fácil de eu encontrar a sua dúvida. E já que a gente falou de armário de cozinha, já vou deixar essas outras duas sugestões de vídeo que eu tenho certeza que também podem te ajudar. Beijo!